Bom dia, vamos começar a nossa quarta aula. Para quem está chegando agora, deixa eu contar para vocês que vocês podem verificar as outras aulas ali no IGTV, tá? Eu já tô com a aula número 1, a aula número 2, a aula número 3 ali no IGTV. E nessas bolinhas também, dos meus serviços, dos 30 dias de práticas, ali no 30 dias, tem várias informações que você pode seguir para começar. Vamos lá, vou passar para o meu tapete algumas informações importantes para hoje. O que a gente tem para hoje? Se você já está acompanhando as aulas e você está chegando agora na sequência da quarta aula, você deve lembrar que eu já falei de respiração, trouxe alguma informação sobre esse processo de pulsação que a gente vai buscar no corpo. Comecei a trazer um pouco do Surya Namaskar, que é um formato de prática bem curta e bem coringa para a gente despertar o corpo, mobilizar a energia vital. E hoje eu quero te comentar um pouco sobre algumas coisas que eu anotei e fiz uma colinha aqui para mim, para não me perder. Que a primeira delas é lembrar que a gente vai seguir fazendo as práticas em ordem, porque eu vou fazer um pequeno processo construtivo e você vai usar o seu diário de bordo sempre, tá? Aproveita para fazer esse processo, porque a gente está trabalhando algo que se chama comunicação intrapessoal, que é conseguir criar uma relação mais profunda, mais integrada com o nosso próprio corpo, com as sensações do nosso corpo. Segunda coisa que eu preciso te comentar e te lembrar me manda feedback, me conta o que está acontecendo contigo, me conta o que tu está percebendo. Ontem eu, conversando com o pessoal que é do curso de formação, com as meninas da formação desse tipo de trabalho, elas me comentaram um feedback delas bem bacana, né? E são algumas sacadas que a gente tem depois de um tempo, quando a gente começa a se colocar diante deste tipo de prática, tá? Que aí a gente consegue começar a ter algumas sacadas. E de repente para elas não parecia ser algo tão significativo, mas quando elas me contaram eu pude falar, então, isto agora é assim, 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 e fez muito sentido. Não vou dar spoiler o que é, mas lá pra frente eu conto, ou quando alguém me comentar que percebeu alguma coisa assim diferente. Que o objetivo da gente fazer essa experiência é a gente ter a experiência, descobrir algumas coisas e aí poder compartilhar e tentar entender. Qualquer coisa que você sinta ou perceba ou verifique que parece que para você não ficou muito bem, você pode parar, você não precisa seguir adiante, tá? Para, espera, me pergunta primeiro, depois segue adiante. Mas tudo que a gente for fazer aqui são coisas mais básicas, mais construtivas, num processo para ir aos poucos integrando. A outra informação é bem importante para mim que você compartilhe com outras pessoas, chame os amigos, mostre que tem essa possibilidade de fazer a prática, porque é algo muito significativo a gente poder criar uma rede, né? Ter uma rede de pessoas que fazem o processo, que estão entendendo, que estão participando, que estão olhando dessa forma para o que a gente está fazendo, né? E aí a gente consegue trocar informações nessa rede. A gente está utilizando ferramenta do yoga, mas muitas vezes você vai ver que não é como as práticas que você vê ou que você imagina na sua mente. Porque realmente eu coloco todo o embasamento da terapia corporal para a gente fazer as posturas, fazer os respiratórios, fazer os exercícios de foco e de meditação. E isso é bem importante. Quem vai chegando, vem vindo aos pouquinhos, depois você olha esse início de aula, mas a gente sempre faz essa pequena introdução até todo mundo se organizar e daqui a pouco a gente vai para a nossa prática. E o quarto aspecto, que é onde eu vou começar a te contar hoje sobre a prática, é assim. Então lembra que a gente vai usar o Jai Pranayama, e o Jai Pranayama ele tem um som que ele fica estimulando, né, a nossa escuta, o nosso processo de escuta. E esse estímulo é bem importante, principalmente por dois motivos.
Que quando você tem esse estímulo como no Ujjayi Pranayama, que é um estímulo bem, como se o som fosse bem circular, né? Ele tem um som de... Você viu que ele é bem circular, né? Tem um movimento. Só que a gente faz com o lábio fechado, um som leve, mas que fica sendo estimulado pela tua orelha interna. O que acontece? Isso estimula bastante o processo de concentração. E esse é um dos maiores ganhos do Ujjayi Pranayama, desse perfil de prática que a gente usa intensamente. Então, muitas vezes eu não vou pegar músicas, eu tenho práticas que são específicas para relaxar, que aí a gente vai trabalhar mais com música. Mas esse perfil de prática que eu estou trazendo aqui, a gente precisa desse som para trabalhar o processo de concentração. E o que você vai perceber é que às vezes a sua mente vai viajar longe, vai ir para outra coisa, você não vai se dar conta e você vai perceber que a respiração parou. E aí você puxa a mente de volta, tá? Traz a mente de volta para o som de respiração. Bom dia para quem está chegando. E esse é essa é a grande sacada da gente fazer esse tipo de prática. Com o passar do tempo, você começa a observar que você vai estar na rua e vai estar fazendo o som de Ujjayi Pranayama. Você vai estar em outros ambientes e vai estar fazendo o som do Ujjayi Pranayama. E é como você dizer para o seu organismo que ele pode voltar para essa informação, ele pode voltar para esse processo de concentração independente do que está acontecendo. Então a gente vai dar muita atenção para esse som de respiração. E o outro aspecto, que é bem importante, que eu te falei que eram dois, é que quando a gente trabalha com esse som de respiração, a gente está trabalhando um processo de cadência interna, de fluência. E isso é muito importante para o movimento, para o gesto. Eu tenho um início, eu tenho um meio, eu tenho um fim. E isso tudo acontece dentro de um tempo, dentro de um timing. E todos os movimentos têm esse timing. Hoje a gente vai colocar o Surya Namaskar nesse timing. A respiração também tem esse timing. E quando a gente trabalha o processo de expressão, o processo de oratória, a gente também precisa desse timing e deste controle, que tem tudo a ver com a respiração. Então é bem importante que você possa olhar o Ujjayi Pranayama por esses dois aspectos. Por isso que é tão interessante colocar ele na tua prática, tá? E você pode imaginar que é como se você estivesse fazendo a prática, que é o que a gente vai fazer agora, diante das ondas do mar. Movimento de aproximação e de recolhimento. Você vai fechar então os seus olhos. Deixe as mãos confortáveis, como você preferir. Hoje eu vou deixar as minhas aqui nas pernas mesmo, aqui na frente. Enquanto eu vou te dando ainda algumas instruções, você já vai começando a observar o seu processo de respiração sussurrada, tentando achar esse timing, esse que fica mais de acordo com o teu corpo nesse momento. Não te preocupa se algumas vezes essa respiração desorganizar, isso faz parte. Aos poucos você vai ver que ela organiza. Essa mini prática vai ficar contigo para você trabalhar até segunda-feira, tá? Se possível, repete um pouco todos os dias. Vai visualizando agora à tua frente as ondas do mar, como se você estivesse fazendo essa prática diante das ondas do mar. E a sua respiração fica perfeitamente integrada com o movimento das ondas do mar. Na cadência, nesse timing.
As ondas se aproximam e recuam. E também no som. Que você vai identificando como se fosse esse som de Ujjayi Pranayama, de respiração sussurrada. Então, o que você vai perceber hoje é que em todo o seu corpo a gente precisa de um determinado tempo de reação ou tempo de ajuste. De forma que se eu colocar muita informação muito rápido no meu organismo, talvez não dê tempo para ele se organizar. E hoje a gente vai utilizar essa percepção das ondas do mar, da sensação da respiração e do movimento da cadência da sequência de Surya Namaskar, que a gente revisa agora, dentro desse aspecto do tempo de reação do corpo. Então eu vou fazer no meu ritmo, ele já é um ritmo lento, e você vai tentar achar o teu ritmo da cadência e da sequência. Eu vou passando para um agachamento, vou passar as minhas pernas lá para trás. Eu agacho. Sigo com o Ujjayi Pranayama. Trago um pouco dessa relação das plantas dos pés com o chão. Trago um pouco da curva na coluna, aqui, para afrouxar o pescoço. E respiro até sentir que a minha coluna afrouxa nessa posição. Quando afrouxou, aí eu começo a desenrolar, subindo a minha bacia, tá? Subindo o quadril. Fecho os pés, sobe o quadril. Desenrola a coluna. A última porção a encaixar é o pescoço. Aí eu organizo a minha posição no tapetinho. Samastiti. Aí lembrando de tudo que eu já te falei hoje.
As ondas do mar bem à tua frente. Sempre que for confortável, você pode fechar os olhos. Se não, você trabalha sempre de olho aberto, com um foco para o teu olhar, tá? Esse foco de olhar ajuda a manter equilíbrio. E aí a gente começa a sequência de saudação ao sol e você vai relembrando. Inspirando. Exalando. Inspirando. Exalando. Inspirando. Exalando. Fica 5 respirações. Um passinho pequeno, passo grande, inspirando, exalando, inspirando, exalando. Aqui eu já percebo meu corpo um pouquinho agitado internamente, já nesse horário. Então eu não vou fazer logo em seguida a outra prática. Eu vou ficar um pouco em a outra sequência. Eu fico um pouquinho em Samastiti. Solto mais ar pela boca. E aí eu vou para a próxima. Então esse detalhe que você vai buscando no seu corpo, tá? E a gente vai fazer uma terceira sequência, tá?
a gente vai revisar um movimento que a gente já fez outro dia, que ele é bem interessante para trabalhar uma sensação de força de base, uma sensação de estrutura. E a gente precisa dar essas informações não só para a nossa mente, mas para o nosso corpo. Ele precisa poder sentir que ele tem essa estrutura, que ele tem essa força de base. Então essa postura funciona muito para isso. A gente joga um pé lá para trás, alinha bem os calcanhares, o pé lá de trás, a ponta abriu para o lado. Aqui na frente ele está reto à frente e eu começo a dobrar o meu joelho, até eu achar essa dobra. O joelho não fica para frente do tornozelo, tá? Ele fica no máximo em cima. Se eu sinto que tem mais espaço, eu afasto mais um pé do outro. Tudo suave, eu vou testando, eu não tenho pressa para lidar com o meu corpo. A gente vai treinando o corpo para ter essa sensação de não pressa, tá? Distribui o peso entre os dois pés e gira um pouco mais os ombros para deixar paralelos a essa borda aqui, né, do seu tapete ou da sua coberta ou toalha que você está usando para praticar. Agora eu começo a puxar um braço lá para cima, encaixo, puxo o outro lá para cima. Vê se dá para segurar uma mão na outra. Respira mais vigoroso. E desce tudo. Vamos descansar ou aqui ou aqui. Postura da criança. Lembra do som da respiração, do mar bem à tua frente. E a gente vai de novo repetir tudo pro outro lado, tá? Lá pra frente. Começa a organizar a estrutura. Observa se é igual ou diferente do outro lado. Aí um braço vai, e aí o outro.
Desce tudo. E de novo, descansa ou no Adho Mukha Svanasana ou lá no chão, na postura da criança. Agora a gente fica mais 3 respirações. Enquanto aqui você respira, vai observando aquela cadência que eu te falei, o tempo de reação do corpo, como se o tempo tivesse um timing aí até ele conseguir relaxar e descontrair o que ele precisa descontrair. Muito bom. Agora devagar a gente volta para a posição sentada. E de novo você reforça essa imagem do mar à tua frente e do som da tua respiração acompanhando o movimento das ondas do mar, sem que você tenha que forçar nada, sem que você tenha que controlar alguma coisa. Só observando o movimento das ondas do mar.
você vai então começando a externar um pouco mais a sua consciência, observando os sons à sua volta, todos os sons que você puder perceber. Você segue fazendo a respiração sussurrada. Observa os sons à sua volta e devagar você vai fazendo esse processo de transição. Um pouco você mantém o som da respiração, um pouco você começa a se conectar de novo com o teu entorno, com as coisas do teu dia. E a gente está fazendo um treino de navegar um pouco entre esse processo mais internalizado, com foco no eixo, no interno, no equilíbrio interno, e um processo um pouco mais externalizado, que é chegar no teu dia a dia, no teu cotidiano, como se você tivesse uma balança, um pouco para um lado e um pouco para o outro. E aí eu te convido agora nos próximos dias você fazer essa mini prática e treinar um pouco esse processo de um pouco você estar conectado com o que está no externo, com a velocidade do externo. E sempre que você precisa realinhar, achar o seu eixo, você volta para o seu som de respiração e para o seu alinhamento interno. Porque às vezes essas velocidades são bem diferentes, né? Hoje a nossa prática completa aqui. Fico muito feliz de te ter. Procure agora fazer a sua prática, também tentar achar esse time, esse processo, esse tempo, dar esse tempo de reação para o corpo que ele precisa para poder construir o gesto ou para poder desconstruir tensões. E tenha um muito bom dia. Segunda-feira às 9, eu tô aqui de novo pra gente seguir mais um pouquinho nesse processo de práticas curtas. Me conta como tá sendo pra você, divulga pra quem você acha que pode aproveitar e se beneficiar. Vamos aproveitar esse momento. Fechamos a nossa primeira semana, temos mais 3 aí pela frente para fechar 30 dias das nossas práticas. Bom dia!